Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Hoje a gente vai derivar a fórmula para x de p e t de p na forma discreta. A gente fez isso na aula passada, expressando as integrais para t de p e para x de p na forma discreta, mas hoje a gente vai fazer a demonstração utilizando o modelo de uma pilha de camadas. A gente vai fazer a demonstração dessas formas para t de p e para x de p. Então aqui eu fiz um pequeno zoom, imaginando aqui um raio percorrendo uma camada I. Vamos voltar lá para o modelo de uma pilha de camadas que a gente vai entender isso passo a passo. Então aqui no meu modelo de uma pilha de camadas, cada camada vai ter uma velocidade v. O raio vai adentrar o modelo, especificamente naquela camada, formando um ângulo θ. Percorrer uma espessura na vertical h1. E na horizontal x de 1. Isso para a camada 1. Mesma coisa para a camada 2, 3 e assim por diante. Até atingir o turning point na camada n e retornar para a nossa superfície. Ok? Aquela figura que a gente estava vendo agora há pouco é como se fosse um zoom em uma determinada camada. Então, em uma determinada camada I, de velocidade v de I, eu vou ter a distância percorrida pelo raio igual a ΔSI. Vou decompor essa distância ΔSI no eixo horizontal, vai ser ΔXI, e no eixo vertical vai ser ΔZI. Isso pode ser feito utilizando o ângulo de inclinação do raio, que é o θi. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora expressar o nosso vetor vagarosidade horizontal para esse raio na camada I. Eu considero o seguinte, que a velocidade ela varia apenas com a profundidade. Então a vagarosidade horizontal é a mesma para todas as camadas. Então nosso vetor P vai continuar constante. A expressão para o vetor vagarosidade P, a gente já sabe das aulas anteriores, é o seno de θ sobre V. Na camada 1 vai ser seno de θ1 sobre V1. Na camada 2 vai ser o seno de θ2 sobre V2. Na camada 3 também seno de θ3 sobre V3, assim por diante, até o seno de θn sobre Vn. Todos esses valores são iguais a P. Assim a gente pode expressar P da seguinte maneira. Na realidade, expressar o seno de θ da seguinte maneira. Passo V multiplicando, eu vou ter que o meu seno de θ na camada I vai ser P, que é constante para todas as camadas, vezes a velocidade da camada V de I. Assim a gente também pode expressar a distância horizontal, ΔXI, como ΔZI, tangente de θi. Vamos voltar na figura e a gente vai entender aqui de onde vem essa expressão. Quem é aqui na nossa figura do raio? A tangente de θi. É o oposto, ΔXi, sobre o adjacente ΔZi. Se eu passar o ΔXi multiplicando, eu vou ficar com ΔZi igual a tangente de θi vezes o meu ΔZi, que é justamente a expressão aqui para ΔXi. Okay? Que abaixo é justificativa, porque tangente de θi é ΔXi sobre ΔZi. Passo ΔZi multiplicando, vou ficar com essa expressão. Então eu posso expressar a minha distância horizontal total percorrida pelo raio como uma soma das distâncias horizontais de cada camada I. E eu vou ficar com a expressão da seguinte maneira. O meu x vai ser ΔZ1 da camada 1, tangente de θ1, mais ΔZ2, tangente de θ2, isso aqui para a camada 2. E assim por diante até ΔZn, tangente de θn. Okay? Esse aqui é o somatório da distância horizontal. Porém, vocês devem estar percebendo que esse somatório ele vai de 1 até n. É só para o raio que está descendo e chegando ao turning point. Então, para ter a distância horizontal total, basta multiplicar por 2. É o que está escrito aqui abaixo. Como o raio ele é simétrico em relação ao turning point, 2 vezes essa soma aqui vai me dar a distância horizontal total. Essa soma pode ser expressa nesse seguinte somatório. Começando de I igual a 1, da camada 1 até n, que é a camada n, eu faço a soma de ΔZi, tangente de θi, que é justamente o que está aqui. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Expressar a tangente de θi em função do seno e cosseno, porque a gente já tem a expressão para o seno de θi, que é justamente P vezes V de I, que a gente derivou aqui acima, da definição de P. Primeiro a gente parte da identidade trigonométrica.
Seno ao quadrado de θi mais cosseno ao quadrado de θi é igual a 1. Assim, meu cosseno ao quadrado de θi, eu passo o seno para lá subtraindo, vai ser 1 menos seno ao quadrado de θi. Esse quadrado eu passo como raiz, vai ficar cosseno de θi igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θi. Então eu tenho aqui o meu cosseno de θi. Né? E o seno de θi a gente já sabe que é P vezes V de I. Eu só relembrei essa definição aqui abaixo. Ok? Vem da própria definição de P. E aí a gente pode representar a nossa tangente de θi como seno sobre cosseno. O seno é P vezes V de I, o cosseno é aquela raiz. 1 menos seno ao quadrado, que é justamente P ao quadrado, V de I ao quadrado. Está aqui a tangente. E aí basta substituir na definição de x, que a gente encontrou. Era duas vezes o somatório de ΔZI tangente de θi. ΔZI é a espessura da camada. A tangente vai ser o seno, P vezes V de I, sobre o cosseno, que é justamente a raiz. 1 menos seno ao quadrado, que é P ao quadrado, V de I ao quadrado. Está aqui a nossa fórmula. Porém, as fórmulas que a gente derivou para x e t, elas estão em termos do vetor vagarosidade, que é o nosso vetor U de I. Então, o nosso U de I, que é a vagarosidade na camada I, é 1 sobre a velocidade V de I. É 1 sobre a velocidade da camada I, ok? Assim, o nosso x vai ficar duas vezes o somatório ΔZI. Esse P vezes V de I, né? Esse V de I é 1 sobre U de I. Então vai ser, esse U de I vai ficar aqui no denominador. E aqui V de I vai ser P ao quadrado sobre U de I ao quadrado. Okay? 1 sobre U de I ao quadrado aqui. Então esse nosso somatório que a gente acabou de derivar aqui vai ficar ΔZI, P, o U de I vai ficar dividindo, é o inverso de V de I, menos 1 sobre P ao quadrado, U de I ao quadrado. Okay? Só substituir a definição V de I igual a 1 sobre U de I. Eu posso representar esse 1 aqui como U de I ao quadrado sobre U de I ao quadrado, ok? Que é o que está aqui abaixo. Então vou ter ΔZI, P sobre U de I ao quadrado sobre U de I ao quadrado continua sendo 1, menos P ao quadrado, U de I ao quadrado. Posso tirar esse 1 sobre U de I ao quadrado da raiz, e aí vai ficar U de I sobre U de I. Corta um com o outro, vou ficar com, por fim, né, com a seguinte expressão para x. 2 vezes P, que estava aqui fora. Aí, como é constante, eu posso tirar do somatório. ΔZI está dentro do somatório. Essa raiz aqui, U de I ao quadrado menos P ao quadrado. Isso é justamente o que a gente descobriu, né, para x, expressando a integral, né, da fórmula de x na forma discreta. Então a gente fez a mesma, a gente chegou na mesma expressão, só que agora fazendo a demonstração passo a passo. Então eu vou só mostrar essa a forma de x na forma discreta, que a gente fez a demonstração. E essa aqui é a expressão que a gente fez na aula passada. X na forma integral, x na forma discreta. Okay? A única diferença aqui é que aqui, né, esse parênteses está elevado a meio, que é a mesma coisa que tirar aquela raiz. Então nós fizemos aqui para x. Agora vamos fazer para o tempo de trânsito, para encontrar a nossa t de p na forma discreta. Para fazer isso, a gente considera a definição de V de I, velocidade da camada. Vai ser o nosso ΔSI sobre o tempo, ΔT de I. Na definição de velocidade, espaço sobre o tempo. Isso na camada I. Se eu passar o tempo multiplicando e o V de I dividindo para o outro lado, eu vou ficar com ΔT de I, ΔSI sobre V de I. E aí eu posso lembrar que o meu cosseno de θi é justamente ΔZI sobre ΔSI. Vamos voltar lá para a figura e a gente vai derivar essa fórmula aqui. Quem é o cosseno de θi? É o adjacente, ΔZI, sobre a hipotenusa, ΔSI. Que é justamente o que está aqui abaixo. Nosso cosseno de θi é ΔZI sobre ΔSI.
Se eu passar o ΔSI multiplicando e depois o cosseno de θi dividindo para o outro lado, eu vou ficar com ΔSI igual a ΔZI sobre o cosseno de θi. Então basta substituir no que a gente encontrou, né, da definição de ΔTi. É ΔSI sobre V de I. Como ΔSI é ΔZI sobre cosseno de θ1, eu vou ficar com a seguinte expressão para ΔTi. ΔZI sobre V de I cosseno de θi. E aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para x, né, para o tempo ΔT. O tempo total t vai ser a soma desses deltas t de i, de cada camada, ou seja, do tempo percorrido pelo raio em cada camada. Então t vai ser ΔZI1 sobre V1 cosseno de θ1, mais, para a segunda camada, ΔZ2 V2 cosseno de θ2, assim por diante até ΔZN V de n cosseno de θn. Esse somatório vai me dar metade do tempo percorrido pelo raio. Como o raio ele é simétrico em relação ao turning point, basta multiplicar essa soma aqui por 2. Então, multiplico por 2 aqui e expresso essa soma como um somatório de ΔZI, V de I cosseno de θi, indo de 1 até n, ou seja, da camada 1 no topo até a camada n no meu turning point. ΔZI é a espessura da camada, V de I a velocidade da camada, falta o nosso cosseno de θi. A gente já sabe que isso aqui vai dar aquela raiz, né, raiz de 1 menos seno ao quadrado de θi, partindo da identidade trigonométrica. Então, meu tempo vai ser 2 vezes o somatório, ΔZI, V de I, e a raiz 1 menos seno ao quadrado de θi, que é justamente P vezes V de I ao quadrado. P ao quadrado, né, vezes V de I ao quadrado, da nossa definição de P. E aí a nossa expressão para o tempo de trânsito vai ficar 2 vezes esse somatório, em ΔZI, V de I, raiz de 1 menos P ao quadrado, V de I ao quadrado. Porém, a gente já sabe que a gente não expressou a forma discreta em termos da velocidade, e sim da vagarosidade. Só que esse V de I no denominador é 1 sobre V de I, né? Que é o mesmo que U de I. E aqui V de I ao quadrado é o mesmo que 1 sobre U de I ao quadrado. A gente sabe disso da definição do nosso vetor vagarosidade U de I, que é 1 sobre V de I, o inverso da velocidade. Assim, esse nosso somatório vai ficar 2 vezes o somatório de ΔZI U de I, 1 menos P ao quadrado U de I ao quadrado. Esse 1 a gente já sabe que é o mesmo que U de I ao quadrado sobre U de I ao quadrado, que é o que está aqui, menos P ao quadrado U de I ao quadrado. Para tirar esse 1 sobre U de I ao quadrado da raiz, né, eu vou ficar aqui do lado de fora com U sobre U de I. E aí eu posso fazer o seguinte, dividir aqui por 1 sobre U de I, aqui no denominador, é o mesmo que multiplicar por U de I. Posso demonstrar isso fazendo o seguinte, multiplicando o numerador por U de I e o denominador por U de I também. Então está aqui a nossa expressão, 1 sobre U de I já foi tirado da raiz. Se eu multiplicar em cima e embaixo por U de I, eu vou ter acima U de I ao quadrado. Esse U de I daqui de baixo do denominador vai cortar com esse U de I daqui. Então eu vou ficar com a expressão por tempo de trânsito 2 vezes o somatório em I, indo de 1 até n, de ΔZI U de I ao quadrado, foi a multiplicação do U de I que já estava lá, com esse U de I aqui no numerador. E lá embaixo vai faltar a raiz, vai sobrar, né, a raiz, U de I ao quadrado menos P ao quadrado. Essa é justamente a forma discreta para a equação, né, do tempo de trânsito T de P. Se a gente voltar lá, foi justamente o que a gente expressou a partir da forma integral. Então assim, né, na aula de hoje a gente acaba de fazer as demonstrações para T de P e X de P na forma, né, discreta, que são o tempo de trânsito percorrido pelo raio para partir da superfície, chegar no turning point e voltar, né, e a distância horizontal percorrida pelo raio, né, no nosso modelo de uma pilha de camadas planas, ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.